A estratégia do dia. O podcast original da Bloomberg Linha. Você aí que achou que os juros iam cair. Surpresa! O Galípolo apareceu e disse: segura essa taxa aí por mais um tempo, meu povo. É isso mesmo, enquanto a economia dá sinais de que está animada demais, o Banco Central prefere continuar de castigo, juros altos sem previsão de alívio. Ou seja, cortes na taxa Selic? Ainda não. Não que alguém tivesse fé de que isso ia chegar tão cedo também. 0 pessoas surpresas, vamos falar a verdade. O presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, basicamente disse o seguinte: a gente vai precisar manter os juros bem altos por mais tempo. A questão é que isso sinaliza para o mercado que o Banco Central não precisaria subir além do nível atual. Então hoje a gente vai te explicar por que o Brasil está nessa vibe meio aperta, mas não solta, como que os investidores reagiram ao discurso do presidente do BC e o que isso significa para o seu bolso, para o seu financiamento e para aquele sonho do parcelamento sem juros. E outra, imagina essa cena. Você briga feio com seu vizinho, coloca muro alto, cancela o churrasco de domingo e jura que nunca mais quer saber dele. Só que daí passa um tempo e você percebe que talvez, só talvez, tenha exagerado um pouco. Especialmente porque ele tem uma churrasqueira novinha e você tá aí com seu freezer cheio de picanha. Pois é, algo parecido que aconteceu com o Reino Unido e a União Europeia recentemente. Para quem não se lembra, o Brexit foi o processo em que o Reino Unido decidiu sair da União Europeia. Isso rolou depois de um referendo lá em 2016, quando a maioria dos britânicos votou pela saída. A ideia era retomar o controle das próprias leis, fronteiras e, claro, dos peixes. Mas na prática a coisa ficou bem mais complicada. Teve tarifas, burocracia, filas na fronteira e prejuízo para os exportadores. E olha só, agora, anos depois, os dois lados passaram a madrugada negociando como bons ex que ainda dividem a guarda do cachorro. Ou melhor, dos mares. Pois é, essa história é confusa talvez, mas interessante. O Reino Unido topou deixar os pescadores europeus navegar em suas águas até 2038. Em troca, conseguiu aliviar os controles das fronteiras, melhorar também a cooperação energética e até abrir o caminho para voltar a programas como Erasmus+, aquele lá de intercâmbio de estudantes. O problema, muita gente por lá ainda vê a peça como símbolo de independência britânica, mesmo que ela represente só 0,04% da economia. Isso virou munição para opositores do primeiro-ministro Keir Starmer como Nigel Farage. Mas e aí, será que o Reino Unido tá voltando atrás do Brexit? Ou só tentando consertar a bagunça? E como que tudo isso pode mexer com a política, a economia e até a segurança por lá? A gente vai destrinchar esse novo capítulo da novela Reino Unido e União Europeia. Lembrando que se você não segue a gente, você pode seguir, clica no nosso perfil e põe para seguir o podcast para ficar atualizado todos os dias. Também você pode avaliar a gente no Spotify, caso você esteja nos escutando no Spotify. Clica ali naquelas estrelinhas, estilo avaliação de Uber, que você consegue dar uma nota legal pra gente, beleza? Vamos pro episódio. Então vamos começar pelo mais pegado, vamos falar de Banco Central. O presidente do BC, o Gabriel Galípolo, disse que o Brasil, olha só, vai precisar manter os juros lá em cima por mais tempo. Segundo ele, o Banco Central agiu antes da hora para segurar a economia, tipo, frear o carro antes da curva. E agora faz sentido continuar com o pé no freio por mais um tempinho. Ele falou isso durante um evento do Goldman Sachs nesta segunda-feira aqui em São Paulo. Na prática, essa fala mexe com o que o mercado esperava. O que o mercado esperava, você se pergunta? O mercado, na verdade, estava na dúvida ainda se o BC ia fazer mais uma alta na próxima reunião em junho ou se manteria o nível atual e interromperia o ciclo de aumentos. Mas agora os investidores só estão se contentando mesmo com a ideia de que o BC já está olhando para a taxa Selic de 14,75% e pensando, já tá bom o suficiente. Galípolo foi direto. O Brasil não está nem perto de discutir uma mudança de rumo na política de juros. Ou seja, por enquanto, nada de relaxar. O Banco Central quer continuar apertando os cintos da economia para tentar, olha só, conter a inflação. Isso mesmo que isso signifique desacelerar o crescimento no curto prazo. Ele também disse que o mercado anda muito incerto, principalmente por causa de decisões comerciais e tarifárias dos Estados Unidos que podem afetar o Brasil de várias formas. Por isso, segundo ele, o Banco Central só pode tomar decisões com base nos dados que vão surgindo. Olha só o que ele disse. Estamos cientes de que, desta vez, precisamos manter essa taxa de juros por mais tempo em um nível restritivo. Basicamente, ele disse, é melhor deixar os juros altos para segurar a inflação, mesmo que isso
pesa na economia real, no consumo, no crédito e no crescimento. Mas olha só, o curioso é que logo depois desse discurso, os contratos de juros futuros no Brasil caíram mais de 10 pontos base, que é uma medida aí usada no mercado. Isso aconteceu porque os investidores começaram a acreditar que o Banco Central não vai seguir subindo os juros, mas sim mantê-los no patamar atual. E vale lembrar, gente, desde setembro, o Banco Central já aumentou os juros em 4,25 pontos percentuais, chegando aos 14,75% ao ano. Inclusive, é um dos maiores níveis em quase 2 décadas. Com isso, muita gente já estava se perguntando quando que o BC iria parar de apertar o parafuso. Mas, pelo visto, não vai ser agora. Só que, olha só, apesar desse esforço todo, a economia brasileira continua firme e forte. Pois é, os dados divulgados nessa segunda mostram que a atividade econômica cresceu 0,8%, mas cresceu. Isso em março, em comparação com o mês anterior, que era, mais do que o esperado. A indústria puxou essa alta com crescimento de 2,1% e a agricultura e os serviços também avançaram. E tem mais, meu caro ouvinte, não é só isso. Um outro relatório revelou que a inflação subiu pelo terceiro mês consecutivo, batendo 5,53% em abril, isso em relação ao mesmo mês do ano passado. Bom, o que isso significa? Olha, se a gente analisar, a gente pode ver que isso está bem acima da meta do Banco Central, que é de 3%, com uma margem de tolerância de 1,5 ponto para cima ou para baixo. Então, resumindo, o BC apertou os juros, mas a economia continua acelerando e a inflação ainda incomoda. Por isso o recado de Galípolo foi claro, o freio vai continuar pressionando por mais tempo. E agora vamos sair um pouco do Brasil e ir lá para a União Europeia. Pois é, União Europeia e Reino Unido. Negociadores do Reino Unido e da União Europeia, olha só, passaram madrugada conversando e chegaram a um acordo que pode deixar o relacionamento entre os dois lados mais forte. O principal ponto desse novo acordo é que os europeus vão continuar podendo pescar nas águas britânicas até 2038, como eu comentei no começo do episódio, que é algo que foi muito discutido durante o Brexit. Esses direitos são chamados de direitos recíprocos. Significa que barcos da União Europeia podem pescar em águas britânicas e vice-versa. E, gente, isso pode parecer simples, é só uma pescaria, não tem problema. Mas é um assunto delicado politicamente, principalmente para o primeiro-ministro britânico Keir Starmer, que está tentando equilibrar o jogo enquanto enfrenta pressão de partidos mais conservadores, como o reformista liderado por Nigel Farage. Sim, que é o mesmo do Brexit. Em troca de liberar a pesca por mais tempo, o Reino Unido conseguiu avanços em outras áreas. Primeiro, padrões alimentares e agrícolas, que envolvem o que pode ser vendido ou transportado entre os dois lados, energia e até redução nos controles da fronteira. Na prática, isso é menos burocracia e custos para empresas que vendem produtos entre o Reino Unido e países da União Europeia. O primeiro-ministro Starmer recebeu em Londres, na famosa Lancaster House, a presidente da Comissão Europeia Ursula von der Leyen, para oficializar esse acordo. O governo trabalhista, que é o partido de Starmer, está tentando fazer a economia britânica voltar a crescer, e para isso quer diminuir barreiras comerciais com a União Europeia, que continua sendo seu maior parceiro comercial. Segundo alguns economistas, se esse novo alinhamento comercial funcionar bem, a ministra das Finanças britânica, Rachel Reeves, pode chegar até 10 bilhões de libras a mais no orçamento, o que equivale aí a mais de 13 bilhões de dólares. Mas tem um porém. A pesca continua sendo um assunto simbólico e polêmico no Reino Unido, como eu comentei. Apesar de representar só aqueles 0,04% da economia britânica, a pesca foi usada como símbolo de independência durante o Brexit, aquela saída do Reino Unido que eu comentei também. A oposição já começou a criticar o acordo. A líder conservadora, Kemi Badenoch, disse no X, o antigo Twitter, que os 12 anos de acesso às águas britânicas são 3 vezes mais do que o governo queria dar, e que o país está voltando a aceitar regras impostas por Bruxelas, que é a cidade onde fica a sede da União Europeia. Nigel Farage, por sua vez, declarou que o acordo de pesca vai ser o fim do setor no Reino Unido. E do outro lado, tem quem elogie também, tá, gente? O executivo e político conservador Stuart Rose, que foi contra o Brexit, disse que é patético ver algumas pessoas tratando o acordo como uma rendição. Para ele, é hora de olhar para as oportunidades que isso pode trazer. Enfim, o texto do acordo ele foi fechado por volta das 2 da manhã de segunda-feira. Ainda precisa ser aprovado pelos líderes dos dois lados, mas não se espera nenhuma grande surpresa. Um ponto importante desse acordo, porém, é que para facilitar a entrada e saída de produtos e pessoas, o Reino Unido vai precisar aceitar várias regras da União Europeia e permitir também que o Tribunal de Justiça Europeu seja o árbitro final de disputas legais, o que, para muitos britânicos que votaram pelo Brexit, é um retrocesso. Além disso, o Reino Unido deve voltar a participar do Erasmus+, que é aquele programa de intercâmbio estudantil
e também de um esquema de visto temporário para jovens. A ideia então é permitir que jovens europeus e britânicos circulem com mais facilidade entre os países, algo visto como uma vitória para a União Europeia. Então você aí, caro ouvinte que tem um passaporte vermelho, além de estar se gabando para todos os amigos, que eu sei que você faz isso, você pode, né, ter um visto temporário como jovem, se você for jovem, senão esquece o que eu falei. Também está no plano permitir que os turistas britânicos usem os portões eletrônicos nos aeroportos da União Europeia e facilitar as viagens de artistas e profissionais da cultura. Na área da defesa, o acordo prevê uma plataforma para que o Reino Unido e a União Europeia trabalhem juntos em segurança marítima, espacial e cibernética, e também em temas como infraestrutura crítica. E se você se pergunta o que isso quer dizer, saiba que envolve rede de energia e transporte também. E uma declaração conjunta com 6 páginas reforçou o apoio do Reino Unido à Ucrânia e a responsabilização da Rússia por crimes de guerra. Também ficou acordado que os ministros britânicos de Relações Exteriores e Defesa terão reuniões regulares com representantes da União Europeia a cada 6 meses. Já no tema migração, que é um dos mais sensíveis politicamente, especialmente com a pressão do Partido Reformista, o texto diz que os dois lados vão trabalhar juntos para evitar que pessoas atravessem o Canal da Mancha de forma ilegal. O Reino Unido também negocia contra os países para receberem imigrantes que não conseguiram asilo por lá. E bom, gente, as informações são da Bloomberg News, eu sou o Alan Blanco e o episódio foi editado por Lohan Queiroz. Uau! E bora ler aqui rapidinho alguns comentários do episódio passado? Olha, por algum motivo no episódio passado, não me lembro mais, eu perguntei se tem Gen Z aqui no podcast. E olha só, tem bastante. Murilo Tavares diz: sou Gen Z, sou de 99 e minha última compra impulsiva foi um Xbox semana passada. Sekai diz que é de 1997, é Gen Z, e além de consumidora de cards de K-pop, adora uma tranqueirazinha fofa. Ela acha que o segredo de tudo é ter consciência dos gastos, guardar dinheiro com certeza, mas um pedaço de papelão laminado e um bonequinho fofo trazem tanta serotonina às vezes. Inclusive, a última compra dela, emocional, acho que foi um Sylvanian Family. Seja lá o que isso for, mas eu imagino que seja fofo, você cai isso. Leonardo Santos diz: primo, eu sempre compro comida por impulso, isso porque eu levo alguma coisa pra comer na mochila pra não gastar. A última foi churros. Enfim, eu acho que Garibaldo combina com cacto gigante, espero ter ajudado. Gostei de Garibaldo. Eu vi que tem outras sugestões boas também, mas o Garibaldo pode ser um potencial nome. Obrigado, Leonardo. Sofia diz que, teoricamente, é Gen Z, porque nasceu em 97, mas ela se identifica muito mais como millennial, e diz que a última compra emocional foram os livros na promoção da Amazon, mas ela diz que, em geral, considera bem responsável com o dinheiro. Gi Pradal já pediu aqui, pelo amor de Deus, eu quero o cacto Elon Musk. Esse elemento chamado Elon Musk. Ela diz que é millennial do último ano da divisão geracional, e que evita compras compulsivas, mas guarda pouco dinheiro. Ela mora em uma cidade de custo de vida alto e não ganha super bem, guarda uns 15%, pois gasta demais com transporte e alimentação por lá. Olha só, Lulu Now diz que é Gen Z, mas faz questão de guardar e investir 60% do salário, 31% para comprar casa em breve e o resto na conta pessoal. Mas acha que a coisa mais emocional que comprou recentemente foi cosplay do Zoro de One Piece. Olha só, um pouquinho de droga e um pouquinho de salada. Não que cosplay seja droga, mas você entendeu. Lin diz: última compra por compulsão ontem, litrão de soju com morango. E a sugestão de nome pro cacto, Spike Lee. Gostei de Spike Lee. E soju, eu acho que é bom. Eu comprei uma vez e acabou ficando em outra cidade, eu acho que eu perdi. Mas um dia eu vou provar também, deve ser bom se você comprou por compulsão. E, pra finalizar, Ivana Maziero diz: Elon Musk é o nome perfeito, Alan. Pois é, gente, eu acho que eu vou ficar com Elon Musk pro meu cacto de 2 metros. Minha compra compulsiva aí que eu compartilhei com vocês. E, bom, vou ficando por aqui. Muito obrigado pelo comentário e pela audiência de vocês. E até o próximo episódio. Tchau, tchau. Um big beijo.